pentecostalismo deriva do protestantismo e é um movimento de renovação dentro do cristianismo que dá ênfase especial numa experiência direta e pessoal com Deus. O termo pentecostal é derivado de Pentecostes, um termo grego que descreve a festa judaica das semanas. Para os cristãos, esse evento comemora a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus Cristo, como narrado em Atos capítulo 2. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mais ou menos no século XVII ou XVIII, na Inglaterra, grupos de mineiros extremamente explorados pela Revolução Industrial deram origem aos chamados Believers, ou, em português, crentes. Alguns, perseguidos pela polícia, fugiram para os Estados Unidos, mais precisamente para Los Angeles. Foi lá que, em 1906, na Igreja Negra da evangelista Nellie Terry, o pregador William Seymour pregou sobre Atos capítulo 2 e a existência de uma terceira bênção de Deus, o batismo do Espírito Santo. Nessa época, duas bênçãos eram reconhecidas: a justificação, um ato judicial de Deus no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vistas ao pecador. Ela é singular na obra da redenção por não ser um ato ou processo de renovação, como é o caso da regeneração, da conversão e da santificação. Embora diga respeito ao pecador, não muda a sua vida interior, não afeta sua condição, mas sim o seu estado ou posição. Ou seja, ela envolve o perdão dos pecados e a restauração do pecador ao favor divino. E a santificação é um estado de separação para Deus, e também se refere à experiência prática dessa separação para Deus, sendo o efeito da obediência à palavra de Deus na vida de alguém e deve ser ardentemente buscada pelo crente. Assim, como pode ser visto em João capítulo 17, a santificação tem em vista a separação dos crentes para a finalidade pela qual foram enviados ao mundo. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Resumidamente, significa ter um comportamento diferente do resto do mundo, de modo a dar testemunho da posição do crente perante a Deus. A evangelista ficou escandalizada e expulsou o pregador Seymour de sua igreja. Ele não desistiu e passou a realizar reuniões de oração na rua Azusa 312, onde, no dia 6 de abril de 1906, um menino de 6 anos falou em línguas, seguido por outros. Nascia o pentecostalismo entre os negros, no qual, vale ressaltar, a santificação fazia parte da luta política de resistência à dominação econômica dos brancos e valorização da força cultural negra. O núcleo mais forte era a escola bíblica de Topeka, onde se defendia que os dons do Espírito Santo, como a glossolalia, cura milagrosa, profecia, interpretação de línguas e discernimento de espíritos, eram sinais que acompanhavam o batismo do Espírito Santo. O segmento pentecostal, além de tais manifestações, apresenta uma forte preocupação com a sociedade, um discurso consciente da volta de Cristo para buscar a igreja. Os brancos pentecostais foram se separando dos negros pelo ano de 1908. Enquanto que para os pentecostais negros, Cristo era um Cristo negro, dos pobres e oprimidos, também em sua dimensão política, os pentecostais brancos se limitaram a uma experiência religiosa unicamente voltada para o sagrado, separando a prática religiosa da missão sociopolítica. É nesse pentecostalismo dos brancos nos Estados Unidos que encontramos o berço do pentecostalismo brasileiro. O pentecostalismo no Brasil se divide em 3 grupos distintos que surgiram em 3 épocas diferentes. A primeira constatação de igrejas pentecostais no Brasil é por volta de 1911. São os pentecostais históricos. Desde o início, as igrejas desse período caracterizaram-se pelo anticatolicismo, pela ênfase na crença do Espírito Santo, por um sectarismo radical e por um ascetismo que rejeita os valores do mundo e defende a plenitude da vida moral. A Congregação Cristã foi a primeira igreja pentecostal a se instalar no Brasil. Foi fundada pelo missionário Louis Francesco, um italiano que foi para os Estados Unidos em 1890. Lá, se tornou presbiteriano em 1891. Nessa igreja, chegou a ser diácono e, na ausência do pastor, causou distúrbios à fé presbiteriana, indo se batizar por imersão, juntamente com outros 18 membros. Um irmão de sua igreja batizou-os em 1903, mesmo não sendo ordenado para o ato. Em 1907, recebeu os dons na igreja de William Durham. Francesco chegou ao Brasil em março de 1910, na cidade de São Paulo.
Depois, foi parar em Santo Antônio da Platina, Paraná, onde organizou sua primeira igreja no Brasil com colonos italianos. Foram 11 ao todo. O crescimento dessa igreja foi tímido até meados dos anos 50. A partir dessa data, cresceu expressivamente. No sul e sudeste do país, muitas igrejas do interior que professavam a fé presbiteriana foram alvos de renovação por parte dos adeptos da congregação. Em 19 de novembro de 1910, chegaram ao Brasil 2 pastores. O primeiro era Gunnar Wingren, um ex-pastor batista que fora excluído do ministério pela Igreja Batista de Michigan. O segundo era Daniel Berg, que também foi excluído da Comunhão Batista. Depois de receberem os dons de William Seymour, vieram para o Brasil. Chegando em Belém de Pará, se apresentaram a Eurico Nelson, um missionário batista no Amazonas. Identificando-se como batistas, ofereceram-se para ajudar no trabalho e pediram hospedagem. Como não tinham carta de recomendação, e nem podiam ter, pois eram excluídos, o missionário deixou-os usar o porão da igreja como casa. Logo depois, Eurico Nelson precisou viajar, dando oportunidade para que os 2 recém-chegados pedissem ingresso na igreja, declarando-se membros de uma igreja nos Estados Unidos. Wingren declarou sua condição de pastor e a igreja recebeu-os com alegria. Como não sabia falar português e nem os membros inglês, com exceção de um, tudo ficou muito fácil. Os 2 foram ainda mais desonestos quando começaram a fazer cultos no porão da igreja. Só alguns membros eram convidados, e as reuniões começavam após o término dos cultos regulares da igreja. Nessas reuniões, havia estranhas línguas e estranhos ruídos. Alguns membros começaram a adotar as ideias dos falsos irmãos. Devido a alguns acontecimentos, porém, seus seguidores eles próprios foram excluídos. Em 1911, os 2 fundaram a Missão da Fé Apostólica, que posteriormente mudou de nome para Assembleia de Deus. Cresceram muito após a década de 50 e são hoje o maior grupo de pentecostais no Brasil, chegando a mais de 3 milhões de adeptos. A partir de 1950, multiplicou-se o número de denominações pentecostais. Esse fato deve-se principalmente pelas cruzadas nacionais de evangelização que percorreram todo o Brasil. Usavam-se tendas como templos improvisados e grandes anúncios nos rádios da época. Esse período é conhecido como a segunda geração de pentecostais. Nessa época, os brasileiros já sentem os primeiros efeitos da Revolução Industrial, quando há um forte processo de urbanização nas estradas, e, dessa forma, as igrejas que antes estavam concentradas nas periferias das grandes cidades conseguem mais acesso aos novos grupos, intensificando as campanhas de evangelização em loco. Além disso, utilizavam bastante o rádio como instrumento de pregação religiosa, alcançando diversos públicos. Foi assim que nasceu a Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela foi fundada no Brasil pelo missionário americano Harold Williams em 1953 na cidade de São Paulo. Foi inovador em alguns pontos cruciais do pentecostalismo. Não eram tão intransigentes no uso da roupa e do cabelo como os assembleianos e os cristãos. Seus cultos seguiam uma ordem muito flexível, e mulheres foram ordenadas para o ministério, recebendo o título de pastoras. Em 1956, o ex-pastor assembleiano e depois quadrangular Manuel de Melo iniciou uma divisão nessas 2 igrejas. Dessa divisão, surgiu a Igreja do Brasil para Cristo. Essa igreja foi um pouco mais rígida que a quadrangular e um pouco menos exigente que a Assembleia de Deus. Na época áurea de Manuel de Melo, ele chegou a ordenar mais de 300 pastores num só dia. Seus programas de rádio eram largamente ouvidos em todo o país e chegaram a ter mais de 1 milhão de membros. Em 1964, na antiga Praça Vaz de Melo, na Grande BH, o pastor Doriel de Oliveira, que antes era ministro da Igreja Brasil para Cristo, deu início à Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, mais conhecida como Igreja Casa da Bênção. Depois, estabelecida em Taguatinga, Distrito Federal, a nova sede da Casa da Bênção logo cresceu. Por ocasião da 21ª Convenção Nacional, realizada em 1985, foi inaugurada a Catedral da Bênção, um templo com capacidade para 5.000 pessoas. Atualmente, há 2.000 igrejas por todo o país, cerca de 140.000 membros e presença em 14 países. Em 1962, David Miranda, pertencente à Igreja de Cristo Pentecostal do Brasil, fundou a Igreja Pentecostal Deus é Amor. O auge do crescimento da Deus é Amor ocorreu nas décadas de 1980 e 1990, impulsionado por um forte avivamento evangélico pentecostal, da qual ela própria foi precursora, com grande ênfase na doutrina da justificação pela fé e na doutrina da santificação do espírito, alma e corpo, sendo manifestados sinais e prodígios através de curas divinas e libertações, nas quais paralíticos deixavam suas muletas e cadeiras de rodas, caroços cancerosos eram expelidos, homens sem língua falavam, e até defuntos eram ressuscitados pela oração do missionário David Miranda, juntamente com a igreja. Enfim, uma verdadeira explosão de milagres.
A Deus é Amor possui ainda um regulamento interno, o qual vem junto com a carteirinha de membro e que é o manual de conduta e ensinamentos para os membros batizados. Cada regra é amparada por versículos e contextos bíblicos. Por exemplo, constam dentre as orientações: não assistir programas de TV, não fazer tatuagem e não ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica. Hoje, a Deus é Amor já possui mais de 22 mil igrejas pelo Brasil e está presente em 136 países em todo o mundo. Inclusive, foi incluído no calendário de eventos da cidade de São Paulo o dia 3 de junho como sendo o dia da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Na década de 1970, surge uma vertente do evangelicalismo, conglomerando igrejas do movimento de renovação cristã. Essa vertente toma como base ideias do pentecostalismo e carismatismo americanos, porém, sem se tornar formalmente alinhada com nenhuma deles. Muitos grupos neopentecostais foram influenciados pela Bênção de Toronto em meados da década de 1990, sendo ela própria um fenômeno neopentecostal, que surgiu a partir do movimento Vineyard, no Canadá. Os fiéis neopentecostais acreditam na palavra pós-bíblica dos dons do Espírito Santo, incluindo glossolalia, cura e realização de profecias. Eles praticam a imposição de mãos buscando a atuação do Espírito Santo. As igrejas também pregam ensinamentos comuns, como a batalha espiritual, o confronto espiritual diretamente contra os demônios e outras forças malignas, a realização de maldições hereditárias, possessão maligna de corpos, o domínio demoníaco contra as pessoas, que acaba resultando em problemas de saúde ou a incapacidade de evoluir na vida profissional e sentimental. Inclusive, é o foco que as igrejas neopentecostais dão a esses ensinos e dons que as levam a ser fortemente criticados pelos demais movimentos protestantes. Segundo os críticos, o sucesso do movimento teria seu fundamento na pulverização teológica promovida por Mary Baker Eddy e depois por Essex William Kenyon, ao misturar o gnosticismo das religiões metafísicas com o cristianismo pentecostal. Além disso, os cultos neopentecostais possuem uma característica mais antropocêntrica. Utilizam intensamente a mídia eletrônica e aplicam técnicas de administração empresarial, com uso de marketing, planejamento estatístico, análise de resultados e etc. Algumas delas pregam a participação na política e a teologia da prosperidade, pela qual o cristão está destinado à prosperidade terrena, e rejeitam os tradicionais usos e costumes pentecostais. O neopentecostalismo constitui a vertente pentecostal mais influente e a que mais cresce. Os princípios e práticas neopentecostais são encontrados em muitas congregações independentes sem denominação. No Brasil, as igrejas com maior representação no movimento neopentecostal são Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Renascer em Cristo, Igreja Batista Nacional, Igreja Fonte da Vida e de Adoração, Igreja Mundial do Poder de Deus, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Ministério Nova Jerusalém, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo e o Ministério Internacional da Restauração. Essas igrejas realizam a prática do evangelismo midiático massivo. Para o sociólogo Ricardo Mariano, pesquisador da área de Sociologia da Religião, especialmente o movimento pentecostal no Brasil, as igrejas neopentecostais atestam a dessectarização com o ascetismo contracultural e a progressiva acomodação destes religiosos e suas denominações à sociedade e à cultura de consumo, sendo assim, uma capacidade de maleabilidade do neopentecostalismo contra as mudanças da sociedade. Então, é isso aí. Agora deu para entender um pouco mais dessas vertentes religiosas? Nós esperamos que sim.